falar sobre a ação da PASCOM. Primeiro, nós temos que ter presente de que é necessário servir sem medo. E, parafraseando a passagem da Escritura que fala da Anunciação, podemos dizer que o Verbo se fez baite. Assim, nós somos convidados a semear a palavra de Deus. E é importante sabermos que o receptor, aquele que ouve, ele acompanha a partir do seu lugar social, do seu lugar cultural. Portanto, nós não podemos dar por suposto tudo aquilo que falamos. Não podemos pensar que somos compreendidos em tudo aquilo que queremos dizer através dos textos, das falas, dos gestos que nós fazemos. Existem muitas pessoas que estão longe do contexto daquilo que nós estamos falando. Quando isso acontece, a evangelização, que é um dos grandes objetivos da PASCOM, ela não acontece. As pessoas, elas precisam entender o que estamos falando. É preciso conhecer o ambiente aonde chega a mensagem, de modo que a semente não se perca pelo caminho, como nós ouvimos na parábola do semeador, tanto no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, como no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Assim, para que o terreno do anúncio se torne de fato fértil, apresentam-se 5 desafios para nós: a empatia, o testemunho, a proximidade, a disciplina e também a interação. Primeiro, nós temos a empatia, com a pessoa com a quem destinamo-nos. Assim, para me comunicar bem, eu devo colocar-me no lugar do outro. Devo me colocar no lugar daquele que vai me ouvir, daquele que vai me ler, daquele que irá me assistir. E o melhor exemplo para isso é o próprio Deus, que para falar conosco, Ele se fez um de nós em Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele acredita tenha a vida eterna. O segundo desafio é o testemunho. Precisamos, com nossa vida, tornar o Evangelho vivo. É preciso tornar o Evangelho visível pelos meios de comunicação. E o primeiro meio é o nosso próprio corpo, que lembra o conteúdo de nossa vida e de nossa existência. O testemunho, ele deve nos fazer ultrapassar o ser meio para nos tornarmos conteúdo. Essa passagem necessária de meio para conteúdo é muito importante. E quando o Papa Francisco, lá na Sexta-feira Santa, é mostrado pela mídia mundial, confessando-se, é a mais pura comunicação do ensinamento da Igreja Católica sobre o sacramento da reconciliação. O terceiro desafio que se apresenta é a proximidade. Precisamos, como pastoral da comunicação, concretizar a experiência de estar perto do coração das pessoas, de trazer o fiel para mais perto da comunidade de fé. O desafio é enorme, mas não podemos esquecer que a proximidade, ela gera conexão emocional. Não no sentido de intimismo, mas como um meio de ajudar as pessoas. O quarto desafio que temos é disciplina na comunicação. Sem disciplina, não conseguimos comunicar. Precisamos silenciar para sermos criativos. Devemos fazer um bom uso da internet, afinal de contas, a rede é um espaço público e não uma terra sem lei, como já disse a doutora Ellen Sardenberg, da Delegacia de Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Quantos de nós que durante uma missa mesmo já até postamos imagens daquela celebração que estávamos participando? Às vezes nos antecipamos com fotos e filmagens e não participamos da oração. Uma coisa é servir, outra coisa é participar. Um quinto desafio é a interação. Quando não interagimos, não fazemos a experiência, nos diz o jornalista Caco Barcelos. A comunicação,
ela constitui um ato humano ao exercer o poder de serviço, nunca de manipulação. O que comunicamos deve ser fruto da interação, ou como disse ainda o Papa Francisco em 2014, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, devemos promover uma verdadeira cultura do encontro para que o terreno seja fértil, ou seja, para que alguém entenda o que queremos dizer, são necessárias basicamente duas coisas: a espiritualidade e a técnica. A técnica para falar, para escrever, que resumem os 5 desafios, que é a empatia, o testemunho, a proximidade, a disciplina e também a interação. Hoje, o mundo é comunicação. A igreja também precisa ser então perita, a igreja precisa ser eficaz em comunicação. Afinal, o ser humano ele é todo comunicação. Assim, desdobram-se também a necessidade de acompanhar o crescimento da comunicação, pois na realidade o que conhecemos talvez não passe da ponta do iceberg de toda a dimensão comunicativa. O Evangelho sempre foi o mesmo. O que mudou ao longo do tempo foi a forma de comunicá-lo às pessoas. Hoje, além das ruas físicas, nós temos também que atravessar as ruas virtuais ou então as infovias. Como ressaltou o Papa Francisco também, uma boa comunicação nos ajudará a estar mais próximos, nos ajudará a estar mais unidos. É o que o Papa quis também com o Sínodo da Família. O Evangelho, a doutrina, a tradição da Igreja são sempre os mesmos, porém, a forma de explicitá-los é que pode ser diferente. De modo especial, pode ser até mais acolhedora. E Jesus Cristo, ele é um modelo de comunicador pastor. Como o Papa Francisco deseja ser esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, nós somos convidados a também ler a parábola do bom pastor, no capítulo 10 de São João, e percebermos como podemos também aplicar a figura do bom pastor em nossa atitude comunicativa em cada dia. A doutrina é sempre a mesma, aprimora-se é a forma de comunicá-la. O Concílio Vaticano II, que aconteceu na Igreja do ano de 1962 a 1965, permitiu e permite à Igreja ser conhecida pelos meios de comunicação social e reconhecê-los para desenvolver um trabalho pastoral. O texto do Concílio Inter Mirifica, que significa entre as maravilhas, aonde destacam-se a maravilha e a importância dos meios de comunicação, não para competirmos, mas para fazermos o diferencial, ele deve ser conhecido por você também, que é agente da pastoral da comunicação. Se a Coca-Cola pode fazer propaganda de seu produto como um bem para a humanidade, a Igreja também pode e deve seguir essa linha com os seus meios de comunicação. A Igreja precisa ser uma janela que mostra Deus. Mas podemos nos perguntar, como abrir essa janela numa parede do tempo que parece ser intransponível? Pois bem, nós podemos fazer isso passando da pastoral da comunicação de transmissão para a pastoral da comunicação de conteúdo. Passando também da pastoral da comunicação de marketing para a pastoral da comunicação de acolhida. Podemos fazer isso passando da pastoral da comunicação da interioridade, do intimismo, para a pastoral da comunicação da interatividade e da comunidade. É seguindo esses e outros bons passos que o membro da pastoral da comunicação será profeta em sua diocese, em sua paróquia, em sua comunidade, neste mundo que parece tão alheio a Deus. O Papa Francisco tem falado também a nós, membros da PASCOM, e na carta encíclica Laudato Si, no número 47, o Papa Francisco ressalta:
Os meios atuais permitem-nos comunicar e partilhar conhecimentos e afetos, mas às vezes também nos impedem de tomar contato direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade da sua experiência pessoal. Por isso, não deveria surpreender-nos o fato de, a par da oferta sufocante desses produtos, ir crescendo uma profunda e melancólica insatisfação nas relações interpessoais ou um nocivo isolamento. O Papa Francisco quer destacar que a comunicação robótica ela deve ser evitada. O comunitário deve vir antes do individual. Assim podemos também nos questionar: o que estamos comunicando e para quem estamos comunicando? Através da PASCOM de nossa paróquia, de nossa diocese, estamos também formando ou estamos apenas informando? Comunicação é mais que informação. Comunicação é relacionamento. Não dá para governar por e-mail, por exemplo. É preciso conversar, é preciso o contato entre as pessoas. As pessoas querem ser consideradas. Comunicar através das redes sociais é exigente, requer tempo, mas comunicação, por acaso é só isso? Como é que utilizamos ou motivamos os outros meios, com ênfase no ouvido a ouvido? O que estamos pregando com a nossa comunicação? Algo comunitário que visa o bem comum, a relação com Deus e os irmãos? Ou estamos com a comunicação pregando intimismos, subjetivismos, devocionismo sem catequese prévia, teologia da prosperidade, uma igreja pronto-socorro? Não podemos fazer dos meios de comunicação, principalmente dos nossos programas de rádio, TV, sites e redes sociais, ofertas de paróquias cardápio, onde as pessoas buscam satisfação pessoal, buscam padres que celebrem desse ou daquele modo, narcisismo terapêutico, teologia da vida boa, que esconde a verdade e o significado da cruz. Cabe para nossa reflexão: estamos formando adeptos ou discípulos? Devemos lutar contra aquilo que o sociólogo polonês Bauman denominou de sociedade líquida, quando não há compromisso, quando se diz não ao casamento, quando tudo é momentâneo, líquido. A mídia laica, ela está influenciada e nós podemos nos deixar influenciar pelo cenário do imediatismo da emoção, da informalidade. Desta forma, nós vemos nesse cenário do imediatismo, através dele, aprende-se que não bastam os amigos do Facebook, é necessário o face to face, ou seja, o olho no olho, o rosto no rosto. Um segundo cenário que se apresenta é o cenário das emoções. Aprendemos que, ao invés de falar do aborto, nós devemos falar da vida que foi salva. Ao invés de falar da crise do matrimônio, nós devemos falar das experiências matrimoniais que superaram as dificuldades e que deram certo. Um terceiro cenário que se apresenta é o da desintermediação. Através dele, se aprende que os leigos podem chegar aonde os padres não chegam. Por isso, a importância de também bem tratá-los.